foi um dos maiores descobridores de artistas que esse Brasil já teve. Se você for ver, cara, do disco que eu curto, o nome dele tá sempre lá. Não foi qualquer um que conseguiu isso aí. Quando ele não sabia direito alguma história, ele simplesmente inventava. Ele inventava, mas ele inventava convicto. Então quando ele exagerava, todo mundo ia na dele. Estamos falando de uma pessoa que realmente, assim, se eu tenho ídolos dentro da história da indústria fonográfica brasileira, se não for o top 1, top 2 no máximo, é o Miranda, cara. Carlos Eduardo Miranda. Bom. Sentei aqui no verão, calor, assim, 40 graus na cidade, a garagem apertadinha, os quatro não sabiam tocar nem afinar o instrumento, desci o pau todo, barulho, saí daqui, a melhor banda da cidade. Parafraseando também saudoso Chico Sainz, Carlos Eduardo Miranda levava a diversão extremamente a sério. E combinando o rigor estético, gozação e a pergunta fundamental do Pernalonga, o que há, velhinho? Inscreveu-se com muita personalidade na cultura pop brasileira. Gaúcho de Porto Alegre e protagonista de diversas aventuras gaulesas, Miranda aportou na São Paulo de 1988 para assistir ao primeiro show de Iggy Pop no Brasil. A minha chegada em São Paulo tem a ver com o selo, que é o Vortex, que são as fitas cassete que a gente fez, 20 cópias. Vendia 3, 4 e as outras mandava para os jornalistas daqui. Quando eu cheguei, as pessoas me conheciam. Foi a minha maior surpresa. Tu que é o Miranda? Foi o quê? Já conhecido pelos principais jornalistas musicais da época, Miranda logo integraria a redação da revista Bis. Era o repórter personagem, a principal antena da publicação. E ele virou o cara da música brasileira. E a gente achava que era importante ter alguém que fosse um repórter. Então o Miranda começou e foi para Curitiba, foi para o Recife, viu lá o Mangue Beat nascendo, as bandas de Brasília, depois os Raimundos e Planet Ramp. Ele foi trazendo Graforreia, Júpiter Maçã, essa gente nova que estava pintando. Ele pegava as fitinhas, ficava mostrando as fitinhas para os executivos de gravadora. A antena dele já ia direto na galera que estava fazendo uma coisa louca, uma coisa diferente, sabe? Mostrava um disco, olha que loucura isso aqui, sabe? Ele era o responsável por noticiar isso pro Brasil, né? Pra galera que tava ali comprando a revista e que era o veículo nacional. Ah, velho, maneiro ouvir aí as bandas de rock, todo mundo fala que é legal, maneiro aí ouvir o Rage Against the Machine, cara, sacou? Mas tu já sacou esse som? Pá! E ele tacava o som e você ficava, caraca, esse cara é doido mesmo, sabe? Esse cara curte o som louco mesmo. Era uma época muito doida, que não seguia um padrão, e um selo como o Eldorado, por exemplo, que foi onde eu caí dentro quando eu cheguei. Em paralelo à atividade jornalística, Miranda dava os primeiros passos na produção musical. Álbuns de grupos como O Cotô e The Fala e as coletâneas Sanguinho Novo, enquanto isso, tinham seu nome nos créditos. Eu tava lá porque eu fiz um disco, fiz outro. Aí eu era amigo da galera, tava ali, comecei a trabalhar com Sepultura. E eu tava ao mesmo tempo dentro da Bis, vendo tudo que tava rolando na cena. Viajando pelo Brasil, indo nos festivais, que é o começo dos festivais, logo na sequência, 92, 93. Falou que eu chegava com as fitinhas. Ouve, aqui tem um monte de banda legal, as pessoas não queriam ouvir, eu tô ocupado. Aí eu começava a cantar música, velho. Até o cara, me mostra isso aí então. Aí eu mostrava o cara, puta, que som, velho. Aí eu, olha, tem mais, mostrava vários. O Rock 80 não era grande coisa, na nossa opinião. Velho, Renato Russo era um picareta, mano. Um cara que imitava metade do show Ian Curtis, a metade o Morrissey, fingindo que era um cara gênio. Tinha que trazer isso à tona. Às vezes, pra tu botar luz num negócio, tem que escurecer um pouco outra área. E o Skank é a pedra inicial da virada de tudo. E aí ele tinha passado pela vida do Skank como um dos caras que mais ajudou o Skank a divulgar o primeiro álbum e trazer esse primeiro álbum independente do Skank para pessoas que foram chaves. E aí depois, quando veio pro Calango, a gente explodiu, né? O que eu fiz foi uma coisa que pra mim era assim, velho, tô com a banda foda aqui, mano, vocês têm que ouvir essa porra, mano. É a salvação da música pop brasileira. Que a música brasileira tava na lama, velho. Eram uns e outros, nenhum de nós, inimigos do rei. Eu falei, não, velho, e todos já tinham falhado. Mas são os artistas mais agradecidos com os quais eu já lidei na vida. É mesmo? Eles são incríveis, cara. Que do caralho. O Skank é foda, velho.
Ele então veio até Belo Horizonte, viu um show do Skank, foi o show de lançamento do primeiro álbum, e eu me lembro de no dia seguinte buscá-lo no hotel para levar o Miranda até o aeroporto. Eu gostei muito do show de ontem, ficou claro para mim que no show vocês não são os bundões do disco. Ou seja, ele achava o disco muito asséptico, muito correto, né? E no show o Skank era mais avacalhado, era mais sujo, e a gente acabou sendo contratado pela Sony. Ele escreveu o primeiro release, e no release ele dizia: agora basta os meninos estourarem seus primeiros hits e por gratidão me dar um fusquinha de presente. Daí eu fiz uma aposta com eles, falei: velho, esse disco de vocês, estão lançando independente, vai vender o disco de ouro. E acertou. E eles falaram: duvido, falei: aposto um Fusca. Eu ganhei. Eles fizeram Fusca? De plástico. Foi a hora que eu vi que tava na hora de eu fazer um selo. O recado é o seguinte: a hora é agora e vamos que vamos. Em 1993, a criação do selo Banguela, uma improvável parceria entre Miranda e o grupo arqui-inimigo da Bis, os Titãs, com o orçamento da Warner Music, é o que consolida a faceta descobridora de talentos do produtor maluco e único. Não tinha jornalista que não tinha queimado o filme com o Titãs ainda, sabe? Eu era o único, tipo, era o último resquício, a última possibilidade. Aí eu andava com a sacolinha com as demos. Aí começava a botar Raimundos, Chico Sainz, Mundo Livre, Charlie Brown, Planet Ramp. Velho, fudeu, mano. O cara começa a ouvir tudo junto, num dia só. Caralho, velho, o que tá acontecendo no Brasil que ninguém sabe? Aí eu peguei, dei um jeito de montar um selo sem nenhum dinheiro. A gente foi lá e conseguiu emprestado um dinheiro da Warner, fez um rolo mentindo, a capa da Ilustrada, que já tinha o selo, nem tinha, era tudo mentira, nem avisei os Titãs. E deu certo, porque eu fui louco. A gente dava muita risada, bebia muito, contava muita história, recebia muita música em fita cassete, recebia bandas do Brasil inteiro que se hospedavam na sede do Banguela. Antes de assinar com o Miranda, os Raimundos foram numa reunião com a Sony. Falou assim: olha, galera, muito legal a banda de vocês, tem que abaixar as guitarras e tem que tirar os palavrões. Quando o Miranda foi contratar ele, você acha que ele falou isso? Como é que um disco que tinha 1.500 palavrões por segundo, sabe? Ele descobriu a maior banda de rock do Brasil daquela geração. Capa do disco, roqueiro doido. Tá com o Miranda ali, ó. Ah, é? Meu Deus, olha, tem um filho do Rubinho ali! Quem é? É o guru do rock pauleiro, esse cara. O produtor do nosso disco. Eu pensei que era um viking. A forma como ele fez o Raimundos virar o Raimundos, né? Foi da forma mais simples. Ele deixou a gente ser a gente mesmo. Era confiança, ele confiava na gente. E a gente confiava muito nele. O Banguela durou até 1995. No mesmo ano, Miranda lança o selo Excelente Discos, associado à Poligrama. Ele sabia, porém, que o mercado da música estava prestes a mudar por completo. E aí, como ele foi um cara sempre contra o sistema, não havia mais nada contra o sistema no ano 2000 do que a música na internet. Miranda então envolve-se com a gravadora Trama e pelo selo Matraca lança artistas como Otto, Júpiter Maçã, Rombora, entre outros. No entanto, seu grande feito do período foi a idealização do site Trama Virtual, uma plataforma onde o próprio artista inscrevia sua produção musical e era remunerado por isso. E a ideia da música grátis, né? E nisso surgiu uma banda totalmente improvável, Cansei de Ser Sexy, que só surge graças ao sistema, contra o sistema que ele cria. Eu fiquei tão nervoso que o Miranda ele falou: vamos no show. Fiquei, caralho, Miranda vem no show, bebi. Eu lembro que no meio do show eu caí da bateria, assim, tipo, caí, pá. Pô, velhinho, do caralho, essa banda, que loucura, parece minhas coisas que eu tinha lá no sul e não sei o quê. Eu vinha de uma tristeza muito grande lá do sul, que era da falta de expectativas na vida, e eu descobri que aqui, sem dinheiro, me ralando todo, velho, pouco me ferrando, mano, não foi sacrifício nenhum. Eu tava muito feliz, porque eu tava vivendo como eu acreditava. Velhinho, você tem, tipo, R$200, é todo o dinheiro que você tem na sua vida, você sai na rua e gasta, que depois aparece mais. E, tipo, eu vivo meio assim, e meio culpa dele também. Vou pegar minha grana e vou comprar tudo em revista, tudo em DVD. Você foi na casa dele, já?
primeira vez que eu cheguei aqui, esses livros estavam todos no chão. Eu olhei assim, caramba, tô vindo morar aqui. Porque assusta, é uma coisa, chega assim. Na outra vinda, tava tudo no lugar. Tudo. Isso aqui é fracionado, partes do Miranda. Mas só fazia sentido com ele junto. Eu até zoava ele, falava assim, metade dessas porras você nunca ouviu, toma no cu. Ele não ouviu mesmo, mas falava que ouviu. Eu perguntei isso várias vezes pra ele. E ele disse que não conseguiu, não. E sabia onde estava, cada coisa. Nos bastidores da produção musical, Miranda torna-se jurado de programas televisivos. E entre 2006 e 2017, passou por várias emissoras. A fama era algo com o que ele teve de lidar. A gente que é do rolê da música, a gente lembra dele como produtor, né? E aí você vê como é uma pessoa querida na rua, né? Por várias pessoas desconhecidas. Ele não gostava da fama, não estava feliz com isso. Ele ficou muito isolado. Não só o pop rock foi alvo das produções musicais mirandianas. Seu amor pela cultura paraense, por exemplo, o fez responsável pelo Festival Terroir Pará, cujas edições contaram com grandes nomes do estado nortista. Manuel Cordeiro e seu filho Felipe, Dona Onete, Gabi Amarantos. Quando ele se apaixonou pela gente, ele foi pro Pará para conhecer os artistas, para saber de onde a gente veio. E quando a gente conversava sobre música paraense, às vezes ele me falava de discos de carimbó da década de 70, de artistas que nem eu sabia. Foi um grande estudioso da música brasileira. O tremor do jambu é gostoso demais. E o jambu treme. O primeiro aniversário que eu passei com ele, assim, depois que a gente se conheceu e tal, ele me levou pra comer no restaurante do amigo dele, o Leôncio. E ele falou, não, vamos lá, você vai comer o meu bife Miranda. Que, mano, não tem condição, é tipo um contra filé argentino, sei lá, desse tamanho, dessa altura. A gente fazia ele aberto como se fosse uma borboleta. E um dia o Miranda chegou pro churrasqueiro e disse, não, faz um fechado pra mim, bem mal passado por dentro. Aí começou a vir os amigos dele, veio outro, mas eu quero aquele bife de Miranda. Aí eu resolvi botar no cardápio o bife anti-Miranda. No ano de 2014, Miranda assume a direção de um dos selos da nova plataforma Skol Music. Jalu e Marreiro são suas primeiras apostas. Quando a gente começou a trabalhar, ele falou os artistas que ele queria trabalhar no selo, ele mandou o Jalu. Jalu tinha uns videozinhos no YouTube, e ele botava muita fé, muita fé. Ele sempre enxergava alguma coisa que alguém não enxergava e empurrava até o limite para as pessoas alcançarem aquilo que ele estava enxergando. Sempre o medo de perder, sempre o medo de não ser você. Mas será que ele gosta mesmo que eu tô fazendo? Porque ele era tão exigente, né? Eu não fazia ideia de onde eu tinha entrado ainda. Eu era uma pessoa que fazia música na internet, jogava MP3, né? E hoje em dia eu me sinto uma pessoa muito mais independente em relação a todos os aspectos do meu trabalho, porque eu aprendi muito com ele. No entanto, como medir o sucesso de um álbum na era do streaming? Ele estava tentando analisar de longe e entender o que estava acontecendo. Não tem nada que una. Era isso que ele se incomodava. Cara, cadê isso? A gente precisa de algo assim. Ele não estava mais com energia para fazer isso. Ele estava um pouco cansado. Ele ficou muito doente. Ninguém tinha dimensão de como ele estava. Mas ao mesmo tempo ele não queria demonstrar e não queria que as pessoas soubessem. Estava sempre tentando manter o astral lá em cima com todo mundo. Eu nem sabia que ele estava mal de saúde. Nem tinha ideia. Bel, não conta para as pessoas, porque as pessoas vão se preocupar comigo. E eu não quero que as pessoas se preocupem e nem fiquem com medo de que vai acontecer alguma coisa pior. Por mais que ele estivesse me preparando, não foi uma coisa que eu imaginava que fosse tão rápido, sabe? Puta que pariu. Foi, assim, uma das maiores comoções que eu já vi na internet, na vida, em todos os lugares, assim. Perder uma figura como essa é como perder um pouco do alicerce. E eu acho que a cidade de São Paulo, o Brasil, o planeta está sensivelmente mais pobre. A direção geral de seu velório também foi assinada por ele. Ele me deixou com tudo escrito, assim, não, escrito não, mas ele explicou tudo. E como foi?
Bom, as músicas, ele tinha me falado umas 10, mas eu não lembrava. Aí eu lembrei de duas que eu lembro que ele sempre falava. Uma era do Liszt, a outra era do Daniel Johnston, sabe? True Love Will Find You in the End, que era a nossa música. Foi muito emocionante. True love will find you in the end. You'll find out just who was your friend. E acho que a música brasileira tem muito a agradecer pra ele, sabe? Porque todos os lançamentos dele, como eu disse aqui, foram lá e viraram uma coisa maior, vieram num momento muito importante, num momento que tava tudo muito monótono, num momento que tava tudo muito careta, sabe? Sou muito grato, eu amo o Miranda, sinto muita falta dele. Obrigado, Miranda. Te amo, cara. Pra sempre. Ninguém se vai, ela só se distribui. E eu acho que tem um pedacinho aqui comigo. Saudades, Miranda. Tudo ele vivia com o coração. Comer era com o coração, beber era com o coração, trabalhar com o coração, que escolheu viver a vida com uma intensidade gigantesca. Gigantesca. E teve todo o melhor e o pior disso. Esse foi o caso do Eduardo Miranda. Firmeza, só alegria. A vida é boa quando tu te permite ser louco, sonhar, inventar coisa. Tudo que eu fiz era coisa impossível. Na minha vida sempre foi assim, Miranda, você não vai dar certo. Vai, até que quando nada mais me resta, só me resta a minha felicidade nela, ninguém tasca, mano. But don't give up until true love will find you in the end.